Os dados foram coletados na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que contam com mais de 2 milhões de habitantes. Em uma cidade tão populosa, problemas no transporte coletivo são evidentes. A pesquisa se baseou em dados abrangentes, incluindo informações sobre o fluxo de passageiros, fator de embarque e desembarque, as linhas mais utilizadas, bem como os horários e dias de maior demanda no transporte. Os objetivos principais dessa análise foram definidos visando solucionar alguns dos problemas enfrentados no transporte público da cidade, como otimizar a locomoção no transporte coletivo, reduzir o tempo de espera para as viagens, diminuir a incidência de atrasos imprevistos, deslocamento eficiente e funcional, a acessibilidade dos dados sobre as viagens para os usuários e a facilitação da manutenção do sistema para os órgãos públicos. Um panorama geral sobre o transporte público de BH evidencia que o sistema conta com aproximadamente 295 linhas convencionais e mais de 8.000 paradas. Contudo, há frequentes reclamações sobre o serviço, incluindo atrasos, problemas com pontos de embarque e ônibus lotados. Já em relação aos dados iniciais da base de dados, analisada para gerenciar a grande quantidade de dados, optamos por uma amostra representativa, que conta com 157 linhas e mais de 11 milhões de passageiros. A análise foi segmentada em diferentes aspectos, divididos por páginas, sendo eles o contexto geral, consórcio, mapa de rota, fator de rotatividade e o tempo de duração das viagens. Em relação aos consórcios, eles são 4, sendo neles o 10 responsável pelo transporte de 45,9% dos passageiros, o Pampulha com 43,6% dos passageiros, o BH Leste com 8% e o Dom Pedro II com apenas 2,4%. Em quadro geral, o dia da semana com maior número de embarques e desembarques é o sábado, seguido pela terça-feira. Em relação aos horários, o de maior destaque é às 7 horas da manhã, com um quantitativo de mais de 250 mil passageiros. No mapeamento de rotas, o painel apresenta a visualização dos mapas com trajetos filtráveis por serviços, linhas e sublinhas, dias da semana e horários de viagem, permitindo focar em rotas e horários específicos. Aqui foi selecionada uma linha do serviço, o Vilas e Favelas, para exemplificar como funciona o mapa de rotas. Foi utilizado um código de cores no mapa que mostra o fluxo de passageiros, sendo eles o azul para mínimo, amarelo para médio e vermelho para máximo. Também foi colocada tabela que mostra pontos de embarque e desembarque pelos endereços, dias, horários, saldo de viagem, que é a diferença entre embarque e desembarque e o total de passageiros, para auxiliar em uma análise mais profunda e gerar relatórios específicos sobre cada rota. O fator de rotatividade tem como objetivo apresentar a relação de total de passageiros transportados e o maior saldo de passageiros das linhas pesquisadas. Tal ponto evidencia que a rotatividade deve ser considerada já que mostra o quanto cada linha e sublinha está sendo utilizada, dados que podem ajudar a garantir a qualidade do transporte público aos seus passageiros. Em relação ao tempo de duração, o usuário tem acesso as linhas e sublinhas dos ônibus, onde é informado a saída do ônibus do ponto de partida, chegada ao ponto final e o tempo de duração de todo o trajeto. É possível também que o usuário filtre os resultados conforme suas necessidades, selecionando a linha e sublinha do ônibus desejada, o dia da semana e também o horário de partida. O usuário pode selecionar quantos filtros achar necessários simultaneamente. Por fim, é apresentado um gráfico que mostra o tempo de duração do trajeto completo, de todas as linhas e sublinhas e a variação do tempo total de viagens, que varia entre 40 minutos e 1 hora e 5 minutos. Assim, o dashboard em análise fornece um modo mais fácil de visualizar os pontos de atenção em relação ao transporte público de Belo Horizonte, potencializando a avaliação de possíveis melhorias e adequações a serem implementadas, otimizando a vida dos usuários.